Bem-vindos ao nosso encontro, semanal. Estamos dando início a um trimestre novo, um tema novo, meu irmão. Um tema que vai impactar a sua vida, sabe? Nós vamos falar sobre os dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Olha, será um trimestre muito bacana. Será um trimestre, irmãos, sensacional. Tenho certeza que após cada lição você será abençoado pelo nosso Senhor, sabe? Compartilha isso, meu irmão. Faça essa mensagem chegar aonde você não pode ir. Faça ela ir aonde você não pode ir. E Deus com certeza estará recompensando você. Amado, o título da nossa primeira lição de hoje é: E deu dons aos homens. Eu vou repetir. E deu dons aos homens. O nosso texto bíblico está em Romanos capítulo 12, do versículo 3 ao 8, e também na primeira carta do apóstolo Paulo, aos Coríntios, capítulo 12, do versículo 4 ao versículo de número 7. Então, Romanos 12, 3 diz assim: Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, que haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use o dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, faça com alegria. Agora pula aí. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12, a partir do 4, diz assim: Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, a outro pelo mesmo Espírito a fé, a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, a outro a operação de maravilhas, a outro a profecia, a outro o discernimento dos espíritos, a outro a variedade de línguas, a outro a interpretação de línguas. Mas um só é o mesmo Espírito que opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer palavra do Senhor. Meu irmão, neste trimestre, cara, nós vamos estudar um tema extremamente relevante para os nossos dias. Nós vamos falar sobre os dons espirituais, ministeriais e de serviço. Lembrando aos irmãos
que todas essas dádivas são concedidas pelo Espírito Santo com o propósito de edificar a igreja do Senhor. Esse tema, meu irmão, ele é tão relevante que o apóstolo Paulo reserva 2 capítulos inteiros na Epístola aos Coríntios para tratar deste assunto. Na verdade, o apóstolo Paulo não queria que os irmãos de Corinto fossem ignorantes a respeito dos dons espirituais. E é isso que ele fala no capítulo 12, do versículo de número 1. Ele diz: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais o quê? Ignorantes. Cara, por que o apóstolo Paulo está falando isso? Porque a igreja de Corinto, irmãos, tinha também problemas, sabe, em relação ao uso dos dons espirituais. Na verdade, eles não estavam usando os dons, eles estavam abusando dos dons espirituais. Ei, meu irmão, eu não sei se você está pronto para esta conversa, sabe? O que eu tenho visto nessa minha caminhada cristã, que a maioria, dos profetas, a maioria, não são todos, a maioria não querem falar sobre isso, sabe? Porque eles estão enquadrados no que eu acabei de dizer. Eles não usam os dons, eles abusam dos dons espirituais. Isso é uma pena, sabe? Uma pena. É o que nós vemos hoje ainda em muitos lugares. O mau uso dos dons espirituais é um grave problema para a igreja, meu irmão. Muitos crentes usam os dons como instrumentos de autopromoção. Só que eles não sabem, meu amado. Eita ferro, prepara o teu coração aí, profeta. Eles não sabem que essa altivez espiritual é um sintoma, meu irmão, de imaturidade e não de maturidade. Porque o que você percebe com esses que abusam dos dons espirituais, com esses que são altivos quando estão usando os dons, é que na cabeça deles isso é maturidade, quando na verdade é um sintoma de imaturidade, rapaz. Porque os dons espirituais não foram dados à igreja para projeção humana, nem como um aferidor para medir o grau de espiritualidade de uma pessoa. Então, para que os dons foram entregues a nós, a igreja do Senhor? Simples. Paulo fala sobre isso, para a edificação do corpo. Queridos, nós temos 3 objetivos para hoje, meu irmão. O primeiro é declarar que os dons espirituais são atuais e bíblicos. Segundo objetivo nosso é analisar os dons de serviço, espirituais e ministeriais. E terceiro e último objetivo nosso é informar que a igreja de Corinto ela era problemática na administração dos dons espirituais. O primeiro tópico da lição fala sobre os dons na Bíblia. E aqui nós veremos os dons no Antigo Testamento, nós veremos os dons no Novo Testamento e vamos ver que os dons, eles são uma dádiva para a igreja do Senhor. Irmãos, queridos de Deus, o dicionário bíblico, o Wycliffe, ele mostra que há várias palavras hebraicas que significam dádiva. A origem dessa palavra está na raiz hebraica Natan, que significa dar. Por isso,
nós podemos afirmar que no Antigo Testamento há vislumbres dos dons divinos concedidos a pessoas peculiares, como reis, sacerdotes, profetas e outros. Todavia, os dons divinos não estavam acessíveis ao povo de Deus da antiga aliança, como nós observamos no regime da nova aliança. Pegou? No Antigo Testamento, os dons eram concedidos? Eram. A quem? A pessoas peculiares, como reis, sacerdotes, profetas e outros. Eles não eram dados em abundância, como são nos dias atuais. E no Novo Testamento, irmãos, o mesmo dicionário ele vai informar que ao longo do Novo Testamento a palavra dom ela aparece com diferentes significados que se relacionam ao verbo grego didome. Este verbo, meu irmão, ele representa o sentido ativo da palavra dar, a mesma que está em Filipenses, capítulo 4, versículo 15, que diz assim: e bem sabeis também, vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo a respeito de dar e receber, senão vós mesmo. Na nova aliança, amados, os dons de Deus, eles estão disponíveis para que a igreja, em nome do Senhor Jesus, promova, primeiro, libertação dos cativos, segundo, ministração de cura, e terceiro, proclamação da salvação do homem para a glória de Deus. Você pegou a ideia, meu irmão? Eu disse que na nova aliança, os dons espirituais, eles estão disponíveis a nós, né, em nome de Jesus, é claro, para promover, primeiro, a libertação dos cativos. Segundo, ministração de cura. E terceiro, proclamar o evangelho para que pessoas sejam salvas para a glória de Deus. O Novo Testamento, ele também deixa claro, meu irmão, que todos os crentes têm acesso direto a Deus através de Cristo Jesus. Isso é maravilhoso, cara. Isso é maravilhoso. Por isso, meu irmão, nós podemos receber os dons do Espírito Santo, cara. Sensacional. E os dons também são o quê? Uma dádiva para a igreja. Outro ponto dentro desse tópico, né? Porque a fim de sermos assim mais didáticos, né, e eficientes no estudo a respeito dos dons, eu quero dividir esse assunto em três categorias, irmãos, principais. Primeiro, os dons de serviço. Segundo, os dons espirituais. E terceiro, os dons ministeriais. Irmãos, esta divisão ela acompanha a classificação dos dons conforme se encontra na Epístola de Paulo aos Romanos, Coríntios e Efésios, respectivamente, né? E eu quero insistir aqui, irmãos, que esta classificação, para que você não confunda a sua mente, é apenas um recurso didático, porque o apóstolo Paulo, né, quando expõe o assunto em suas cartas, ele não parece querer exaurir os dons em uma lista. Antes, ele se preocupa em exortar os irmãos a buscá-los e usá-los para encorajar, confortar e edificar a igreja de Cristo, bem como também para glorificar a Deus e evangelizar o mundo. Irmãos, a lição ela é poderosa demais. Aí nós temos o segundo tópico da nossa lição, que fala sobre os dons de serviços, os espirituais, né, e os ministeriais. E aqui nós vamos ver o seguinte: os dons relacionados ao serviço. Nós vamos conhecer os dons espirituais e nós vamos falar acerca dos dons
ministeriais. Então vamos começar falando dos dons relacionados ao serviço, ok? Bom, em Romanos capítulo 12, amados, o apóstolo Paulo admoesta a igreja, lembrando-a de que o membro do corpo de Cristo não pode se achar autossuficiente. Você pegou a ideia? Ei, nós não podemos nos achar autossuficientes. Porque assim como um membro do corpo humano depende dos outros para exercer sua função, na igreja necessitamos uns dos outros para o fortalecimento da nossa vida espiritual e comunhão com Cristo. Por isso, meu irmão, a categoria de dons apresentada em Romanos 12 traz a ideia de manutenção dessa comunhão dos santos. Porque falamos de serviço. Subentende-se que quem serve está, na verdade, prestando um serviço a alguém. Observe os dons de serviço listados por Paulo, né? Em Roma ele fala ministérios, que é o ofício diaconal. Ele fala exortação, que é encorajamento. Ele fala em repartir, presidir. Ele fala em exercer misericórdia. Então, note aí que esses dons estão relacionados com a ação em prol do outro, do próximo, meu irmão. Portanto, se você tem um dom, eu te aconselho a usá-lo em benefício, meu amado, da igreja de Cristo na terra. Aí o outro ponto dentro desse tópico fala conhecendo os dons espirituais, porque o apóstolo Paulo ele diz o quê? Acerca dos dons espirituais, não quero que sejais ignorantes. Irmãos, os dons listados em 1 Coríntios são o seguinte: palavra de sabedoria, palavra de ciência, nós temos fé, curas, operação de maravilhas, profecias, né? Discernimento de espírito, variedades de línguas e interpretação de línguas. Apesar de as manifestações sobrenaturais pertencerem ao mundo espiritual, isto é, a uma categoria particular da experiência religiosa do crente, o apóstolo Paulo desejava que as igrejas, em especial a de Corinto, conhecessem algumas considerações importantes, meu irmão, sobre os dons espirituais. Uma característica, predominante em Corinto era a vida pregressa dos membros envolvida em toda sorte de idolatria. Muitas manifestações espirituais na igreja lembravam a experiência mística da religião de mistérios. Os corintos precisavam ser ensinados de forma correta sobre a existência dos dons e a sua utilização dentro, no culto e fora dele, meu irmão. Aí está um outro problema da igreja, sabe? Porque são muito bons em usar os dons dentro do templo, no culto, mas não usam fora do templo. E um lugar bacana, meu amado, conselho, um lugar bacana para você exercitar os dons dentro da sua casa. Exerça aí os dons espirituais no tratamento com a esposa. Exerça os dons espirituais no tratamento com os filhos, com os vizinhos, com os amigos do trabalho, com os amigos da escola, da faculdade. Meu amado, pegou a ideia? Eu tenho que usar os dons? Tenho, dentro do culto, mas muito mais ainda fora do templo, meu irmão. Por isso, à luz da palavra de Deus, devemos ensinar, irmãos, a respeito dos dons espirituais
para que a igreja seja edificada. Deixa eu te dizer algo. A Bíblia traz os ensinos corretos sobre o uso dos dons espirituais. Sabe por que existe muita confusão por aí? Porque eles não estão aprendendo da palavra. Bem porque hoje, quem é que está ensinando isso à igreja, irmãos? São pouquíssimos que verdadeiramente estão ensinando ao povo como usar corretamente os dons espirituais. Como é que as pessoas estão aprendendo? Olhando para o outro irmão. Então, se o irmão se joga no chão, ele acha que aquilo ali é bacana, ele vai se jogar no chão também. Se ele sai correndo dentro da igreja, se ele vê um irmão correndo dentro da igreja, ele vai correr também, porque ele acha que aquilo é bacana, que aquilo é bíblico, que aquilo é espiritual. Se ele vê pessoas rolando no chão e falando em línguas, ele vai achar que aquilo ali é sensacional. Ou seja, ele está aprendendo com outros que fazem errado. Quando, na verdade, o ensinamento correto de como eu tenho que usar os dons está aqui, meu irmão. Aqui, ó. E se há distorção nessa esfera, elas acontecem porque os membros não estão recebendo o ensinamento genuíno a respeito dos dons. Não estão ensinando às igrejas, irmão, de forma correta o que a Bíblia diz. E isso contribui para o surgimento do fanatismo religioso, da corrupção doutrinária, dos movimentos estranhos e de muitas heresias que nós temos visto por aí. Portanto, o ensino correto das Escrituras nos orienta sobre a forma adequada da utilização dos dons, meu irmão, e também previne o surgimento de práticas condenáveis no culto. Ei, os líderes precisam ensinar sobre os dons aos membros da igreja. Bom, aí nós temos um outro ponto dentro desse segundo tópico, né, que fala sobre os dons ministeriais. Irmãos, a epístola de Paulo aos Efésios classifica os dons ministeriais da seguinte forma. Ele fala de apóstolos, ele fala de profetas, ele fala de evangelistas, ele fala de pastores e doutores. Isso está em Efésios capítulo 4, né, versículo 11. O propósito do Senhor em concedê-lo à igreja, meu irmão, segundo a Bíblia de estudo pentecostal, é, em primeiro lugar, capacitar o povo de Deus para o serviço cristão. Segundo, é promover o crescimento da igreja local. E terceiro, é desenvolver a vida espiritual dos discípulos de Jesus. Se você for em Efésios, capítulo 4, do versículo 12 até o 16, olha como ele diz: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Aí ele fala assim, ó, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Então tá aí, meu irmão. Também é para desenvolver a vida espiritual dos discípulos de Jesus, que somos nós. Então, o Senhor deu à sua igreja ministros para servi-la com zelo e amor, irmãos. 1 de Pedro, né, capítulo 5, diz assim, versículo 2, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós,
tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da sua glória. Que texto fantástico, irmãos! O ensino do Novo Testamento acerca do exercício ministerial está ligado à concepção evangélica de serviço. Você sabia disso? Se você for em Mateus, abra sua Bíblia aí, 20, a partir do 20 até o 28, Mateus 20 ao 28 diz assim: então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos, adorando e fazendo-lhe um pedido. E ele disse-lhe: que queres? Ela respondeu: dize que estes meus 2 filhos se assentarão um à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino. Jesus, porém, respondendo, disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu beber e ser batizado com o batismo com que eu sou batizado? Disseram eles: podemos. E disse-lhe Jesus: na verdade bebereis o meu cálice, mas assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem meu Pai tem preparado. E quando os 10 ouviram isso, indignaram-se com os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim convosco. Aleluia. Ele diz assim: mas todo aquele que quiser entre vós fazer grande, seja vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Então, o ensino do Novo Testamento acerca do exercício ministerial está ligado, irmãos, à concepção evangélica de serviço. Jamais aquela perspectiva, centralizadora e sacerdotal do Antigo Testamento. Aí nós temos também o terceiro ponto, ou tópico da lição, que vai falar da igreja de Corinto, uma igreja problemática na administração dos dons espirituais. E aqui nós veremos o quê? Primeiro, os dons. Vamos ver que os dons são importantes. Segundo, nós vamos falar da diversidade dos dons. E terceiro, meu irmão, nós vamos falar sobre a autossuficiência e humildade. Ei, eu acredito que você pensa também como eu penso. Eu acredito que você acredita também que os dons são importantíssimos. Eu tenho certeza que você pensa também dessa forma. Há pelo menos 4 posições em relação aos dons dentro da igreja. Pegue isso aí. Pegue isso aí no nome de Jesus. Existe o primeiro grupo, que é os cessacionistas. São aqueles que creem que os dons de sinais registrados em 1 Coríntios 12 foram restritos aos tempos dos apóstolos. Para os cessacionistas, esses dons não são contemporâneos e não estão disponíveis à igreja contemporânea. Existe outro grupo, dos ignorantes. São aqueles que não conhecem nada sobre os dons, irmãos. Paulo orienta os coríntios para que não fossem ignorantes a respeito dos dons espirituais. Sabe por quê? Volto a repetir, havia gente na igreja que estava, meu irmão, ignorando o assunto, hein, meu irmão? Nós, como igreja de Jesus, não podemos ignorar este assunto, ainda mais nos dias atuais. Meu Deus, há uma urgência, sabe? Em buscar os dons espirituais, meu irmão, nesse tempo. Meu Deus!
Deus do céu! Como a igreja do Senhor precisa desses dons nesses dias, sabe? A igreja que não estiver revestida com estes dons espirituais não vai sobreviver a esse monte de coisa ruim que está vindo por aí, meu irmão. Não vai. Nós precisamos, nesses dias, volto a repetir, dos dons espirituais. Temos também o outro grupo, que é o grupo dos medrosos. São aqueles que têm medo dos dons, irmãos. Ou seja, de cair em extremos. Meu Deus do céu! E aí nós temos também os que acreditam, né? São aqueles que crêem que os mesmos dons espirituais concedidos pelo Espírito Santo no passado estão disponíveis à igreja atual. Esses somos nós. Esses somos nós. Nós acreditamos. Nós precisamos, nós queremos. É importante para esses dias, sabe? Então, um argumento aí dos cessacionistas, né, os que acreditam que os dons espirituais cessaram no primeiro século, é que os crentes pentecostais tendem-se a se achar superior aos outros irmãos porque tem algum dom. E eu posso dizer uma coisa, eles estão certíssimos, meu irmão. Lamentavelmente isso é uma verdade em muitos lugares. Entretanto, o apóstolo Paulo faz questão de tratar desse assunto com os crentes de Corinto que estavam supervalorizando alguns dons em detrimento de outros. Como assim? Eu vou explicar. A igreja de Corinto, ela tinha todos os dons, meu irmão, todos. Se você for em Coríntios, todos. Que coisa, hein? Imagina uma igreja, todos os dons, meu, todos os dons. Coríntios, capítulo 1, versículo 7 diz: de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, eles tinham todos os dons. Escute o que eu vou dizer agora, irmãos, que isso vai balançar você. Eles tinham todos os dons. Não lhe faltava dom algum. Porém, a igreja de Corinto tentou colocar o dom de variedade de línguas como o dom mais importante, como símbolo de status espiritual. Não é isso que acontece nos dias atuais? Se você vê alguém falando em língua, o cara é o profeta. Se ele fala a língua e sapateia aí, meu irmão, aí ele é o Deus do Olimpo, cara. Se ele fala a língua, sapateia e bate palma aí, não. Aí bateu palma, o cara é o próprio Deus, cara. A igreja de Corinto caiu nesse erro. E é importante lembrar que os dons espirituais, os dons espirituais não são aferidor de espiritualidade. Escute o que eu vou te dizer agora. Você não mede a espiritualidade de uma igreja pela presença dos dons espirituais. Eu vou repetir, meu irmão. Você tem que lembrar disso. Os dons espirituais não são aferidor de espiritualidade. Você não mede a espiritualidade de uma igreja pela presença dos dons espirituais nela. Porque se você fosse medir a espiritualidade de uma igreja pelos dons que essa igreja possui, a igreja de Corinto seria campeã das campeãs. Nota 10, parceiro. No quesito espiritualidade, porque tinha todos os dons. Mas nós sabemos que a realidade da igreja de Corinto era outra. O apóstolo Paulo chega ao ponto de chamá-los de carnais, meu irmão. Cara, que doideira. Os caras têm todos os dons, cara. Meu Deus, mas são carnais. Que coisa, meu irmão.
Nós temos que parar, cara, para pensar sobre isso, irmãos. Isso merece um tempo de reflexão. Será que nós também não estamos, aos olhos de Deus, sendo carnais quando usamos os dons dentro da igreja? Porque você ser visto pelo outro bem porque, irmão, vamos combinar? A igreja de hoje, a igreja atual, é uma igreja que é levada, como Paulo diz, por ventos, né, de doutrinas, por um monte de coisa estranha. Só basta o cara chegar e falar em língua, caramba, uau. Aí todo mundo se dobra, né? Todo mundo se dobra. Então, aos olhos dos outros, o cara é espiritual. Mas e aos olhos de Deus? Isso não merece uma reflexão nossa? A igreja de Corinto tem todos os dons, mas o apóstolo Paulo chama eles de carnal. Então, nós precisamos resgatar a noção de serviço, né, que Jesus ensinou nos seus evangelhos, porque todos os dons, meu irmão, vêm diretamente de Deus. E vem dele para nós, para que possamos servir melhor a igreja. Aleluia! Aí nós temos também outro ponto que fala da diversidade dos dons. O que mais nos chama a atenção na lista, né, de dons apresentadas pelo apóstolo Paulo em Coríntios 12, não são os 9 dons, mas a diversidade deles, irmãos. Isto denota a unidade da igreja de Cristo, mas simultaneamente a sua multiplicidade. Porque se compararmos a lista de 1 Coríntios com Romanos, veremos que os outros dons são relacionados de acordo com a necessidade da igreja local. Cara, isso é muito bacana. Aí temos o outro ponto que fala da autossuficiência e humildade. Irmãos, os dons espirituais, eles são concedidos aos crentes pela graça de Deus e não por méritos humanos. Romanos 12:6 diz: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. Olha o que Paulo diz, meu irmão. Não é por mérito humano. Aí se você for em 1 de Pedro 4, versículo de número 10, olha o que está escrito: a cada um administre os outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Esquece isso. Vou no monte, que eu vou ser impactado com os dons. Só em falar isso, você está dizendo que o que você está fazendo te dá o direito de ser merecedor dessa bênção. E não é. Não, vou fazer a 20ª volta no muro de Jericó, a campanha da minha igreja, porque eu vou receber os dons espirituais. Você está falando que você vai receber por aquilo que você está fazendo. Bobinho, sai dessa, meu irmão. Os dons espirituais são concedidos aos crentes pela graça de Deus. Sabe, isso me faz pensar que não podemos nos orgulhar, não podemos nos portar de modo arrogante e autoritário no exercício dos dons espirituais, mas com amor, mas com humildade, mas com temor de Deus. Portanto, meu irmão, não use o dom que Deus lhe deu com orgulho, visando a exaltação pessoal. Para com isso, seu bobão. Isto é pecado. Pecado contra Deus e pecado contra a igreja, meu amado. Use-o com coração sincero. Use-o transbordando em amor pelo próximo. É isso que Paulo fala aos Coríntios 13, sabe? Não foi por acaso
que o capítulo 13, que fala do amor, né, de 1 Coríntios, foi colocado entre o 12, que fala dos dons, e o 14, que fala de línguas e profecias. E eu costumo dizer, eu nunca vou mudar esse pensamento meu, né? Digo eu e não o Senhor, que a maior evidência de alguém que foi batizado com o Espírito Santo não é a quantidade de línguas estranhas que fala, não são as revelações que ele entrega, mas a maior evidência de que a pessoa foi batizada de verdade com o Espírito é o quanto ela ama o seu próximo. Guarde isso. Eu quero concluir, irmão, dizendo o seguinte, ó. Os dons espirituais são sim para os nossos dias. Nunca se esqueça disso, ainda mais nesses dias que nós estamos vivendo aí, irmão. Portanto, busque os dons espirituais. Sabe? Quando eu digo buscar os dons espirituais, peça a Deus. É simples, cara. É pedir a Deus. Só isso. Você não precisa fazer sacrifício. Isso fez lá o povo da antiga aliança. Hoje não. Os dons estão disponíveis a todos nós. Nós temos acesso a Jesus direto, meu irmão. Então é só pedir. É simples. Sabe como assim? Ó? Senhor, me dá os dons espirituais, por favor. Acabou, ele te dá. E uma vez que ele te deu os dons espirituais, eu te aconselho, use, mas com sabedoria. Amém? Que Deus te abençoe, meu irmão. Eu não falei? Será um trimestre maravilhoso.